Meu nome é Olívia, eu sou psicóloga cognitivo-comportamental, Nossa, né? que fina! Sim, eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho o Breno de 11 anos, tenho o Davi de 2 anos e 8 meses e tenho o João de 1 ano e 4, né? Não. Então, eu recebi o convite, né? Obrigada mais uma vez, Cristine, para mim estar podendo passar um pouquinho da minha história para vocês, né? Da minha experiência com o Davi. E hoje em dia eu sou muito grata por causa da Cristine, né? Que é a mãe Pâncreas, que vem ajudando muitas mães, né? No Brasil todo. Então vamos lá. Você é Eu vou de onde, contar um pouco. Olivia? Eu sou de Coqueiral, Minas Gerais. Já ouviu falar? Hum, Fica perto Não, de Varginha. É bem interior mesmo, né? longe. E frio deve ser, né? Isso. Ah, tá bem frio agora, né? Nesse tempo, né? Esfriou bastante, né? Então, vamos lá, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, do Davi, tá? Qualquer coisa você pode me interromper, viu, Cristine? Que às vezes eu falo muito. Então, vamos lá. No dia 2 de agosto de 2019, eu tive o diagnóstico do Davi, né? De diabetes tipo 1. Até então, eu nunca tinha ouvido falar que criança tinha diabetes, né? Hoje em dia as pessoas também não sabem. Às vezes eu falo que o meu filho tem diabetes, todo mundo fala: "Nossa, mas ele comia muito doce? Nossa, tadinho, ele tinha má alimentação?" Não. O diabetes tipo Lembra o 1 não pessoal a é. idade dele. A idade dele é 2 anos. Ah, tá. 1 ano e 10 meses quando foi diagnosticado, né? Agora hoje ele já está com 2 anos e 8 meses, né? Bebê Em ainda. agosto, bebê. Em agosto ele faz 1 ano de diagnóstico, né? Então o que que acontece? Não foi porque comeu muito doce, não foi porque alimentação errada, não foi nada disso, viu, mãezinhas? Não se sintam culpadas por isso, né? Então o que que aconteceu com o Davi? O Davi, ele começou a fazer muito xixi, né? Até então, toda mãe acha uma coisa normal. Ah, tá em época de frio, a criança faz xixi mesmo, é normal. Depois, ele começou a comer demais, Cristine, sabe? Comia muito, lá na casa dos meus avós, eles são vizinhos meus, lá faz muito doce, sabe? E ele, assim, não era de comer doce, às vezes ia, Até porque é comia um ano e um. 10, até porque é 1 ano e 10 meses. Isso, era assim, uma coisinha ou outra. E eu sempre nunca fui de gostar de dar essas coisas, né? Então ele começou com comportamentos estranhos. Ele não ficava satisfeito com um doce, não ficava satisfeito com uma bolacha. Então ele começou a comer tudo com muita quantidade, né? E desesperado, era um desespero que não tinha da onde tirar esse desespero. Tava tomando muito suco, né? Ele chegava a tomar um litro daquele suco Del Valle todo, ele não ficava satisfeito, né? Então, começou com esses comportamentos, mas até então, tudo normal, né? Ah, a criança tem que comer, é assim mesmo, deve ter com lombriga, é normal. Só que aí depois, eu comecei a pensar que era alguma coisa emocional, né? Na questão do pequeno que tinha vindo. Mas até então estava tudo bem, ele nunca tinha dado problema e poderia ter manifestado bem no início, né? Mas o irmãozinho já estava com 8 meses, né? Aí eu Nossa, falei, dois ah, bebês. emocional, 2 bebês. Falei, emocional não deve ser, porque ele nunca me deu trabalho, sempre tranquilo, uma criança tranquila até hoje, né? Então, eu achei tudo normal. Só que teve um dia, numa semana, que ele estava bem desanimado. Foi até então, nessa semana, que a gente descobriu o diagnóstico dele, né? Ele estava muito desanimado. Eu cheguei a levar ele no parquinho para brincar. Ele estava andando e caía. Toda vez ele dava um passinho e caía. Eu levei bolachinhas para ele. Ele não queria nem repartir com os coleguinhas. Estava muito faminto nesse dia. E pedindo água toda hora. Chegou a derrubar água na roupa. Eu ainda fiquei brava com ele, que ele estava muito nervoso. Peguei ele fazendo birra no chão, levei ele embora e fiquei muito desanimada.
Aí na terça-feira, isso foi numa segunda-feira, né? Na terça-feira, a minha sogra, né? A dona Conceição, ela falou: Olivia, traz o Davi aqui pra casa, eu acho que ele tá carente. Aí levei ele para ficar lá com a minha sogra, né? Com a minha cunhada e com o outro irmãozinho dele mais velho. Aí ele ficou, só que ele estava muito desanimado, sabe? Muito desanimado. Ele reclamou que a cabeça estava doendo. Até então estava todo mundo achando que ele estava com sinusite, né? Ainda minha E cunhada aí? falou: Oi? Pode Não, falar. pode continuar. Aí minha cunhada falou: Olivia, será que é diabetes? Aí eu falei: não, minha cunhada chama Gislaine, um abraço para ela, ela tá assistindo a gente agora. Aí eu falei: não, não é diabetes não, porque eu sempre pensei assim, Cristine, eu nunca Que quis fosse de mais pensar velha. Você sempre isso, pensa que é emocional. Mas aí você levou emocional. no médico. Sim, aí o que acontece? Eu levei ele no pronto atendimento. Chegando lá, fiquei mais de 2 horas esperando para ser atendido, para tirar uma chapa da face dele, né? Só que ele não deixou. Ele estava tão nervoso que ele não deixou. Só que a pediatra falou: Olivia, não ele não tá com sinusite, porque ele não tá gripado, ele não tá com sintomas de febre, nada mais. Só que muito desanimado. Aí tá, aí beleza. Aí foi numa sexta-feira, que foi o dia do Aí ela bendito te Dia de mandou, Nossa. aí você foi embora para casa. Sim, aí eu fui embora pra casa, né? Tá. Fui embora, não tirou chapa, não fez nada, fui embora. Aí na quarta-feira levei ele novamente no parquinho para brincar com ele, a mesma história, né? E o que acontece, Cristine? Antes dessa história toda, ele maniou, essa história acho que eu nunca te contei. Ele maniou com filtro de água. Ele estava acordando todo dia de madrugada e fazendo birra, que queria água. Só que Então, chegava no filtro de barro, ele não bebia. Ele ficava assim: água, água, eu quero aguinha. Aí meu marido falava: toma, Davi, sua água. Ele: não, eu não quero água. E jogava água fora. E ele ficou com essa mania de água. Aí por fim a gente teve que tirar o filtro da cozinha e esconder lá na lavanderia, porque nós não tava aguentando mais essa história de água, de água. Só que ele não bebia, entendeu? Tinha dia que ele bebia, tinha dia que ele ficava nervoso. Aí tinha dias que ele acordava no meio da noite, ele começou a ter insônia, sabe? Não sei se estava com a glicose e aí, você muito foi ou não alta. foi? E você não foi no médico? Não, você demorou quanto tempo para ir no médico? Foi assim, conjuntando tudo. Antes foi a história do filtro, né? Antes Aham. de ter os sintomas. Aí depois da história do filtro, começou os sintomas, né? Aí que veio manifestando. Ah, Muita entendi. sede. Só que até Entendi. então, juntando tudo, foi uns 20 dias, sabe? Essa questão de não dormir à noite, ele acordava à noite, ficava chorando, pedia bolacha recheada para comer. Eu tenho até vídeo dele comendo bolacha Tô. recheada, tadinho. E comi umas 5 bolachas, sabe? Aí ele tava muito nervoso, não tava dormindo. Então, resumindo tudo, chegou numa sexta-feira, né? Na segunda eu levei ele no PAN, né? Para tirar o raio-x. Não tirou, não deu nada. Na terça foi pro parquinho, ficou na casa da minha sogra e só desanimado. Na quinta-feira ele comeu melancia o dia todo, só queria melancia. Não queria comer, não queria beber E, água. Muito desanimadinho, sabe? Não tinha pique pra aham. nada, muito E quando que você triste. levou ele pro médico? Aí foi na sexta-feira. Aí na sexta-feira à noite, o que acontece? Eu com meu marido estava fazendo pizza em casa e meu marido foi no supermercado com ele. Aí chegou lá no supermercado, diz meu marido que ele fez birra por causa de Danone. E ele nunca fez birra para pedir as coisas, sabe? Sempre foi uma criança tranquila, nunca foi te pedir. Aí ele queria Danone. Aí meu marido foi e deu o Danoninho para ele. Aí tá, e depois eles passaram numa distribuidora para comprar um refrigerante, né? E comprou uma Fanta Uva. Diz meu marido que ele até chegar em casa, ele veio fazendo birra que queria beber o refrigerante. Aí, Cristina, enquanto eu tava fazendo a pizza,
ele pedia o tempo inteiro a Fanta. Eu quero mais. E ele não esperava terminar de esvaziar o copo, entendeu? E ele pediu, eu quero mais naná, eu quero. Eu falei, Davi, mas você já tomou. Aí, beleza. Aí, nesse dia, Cristina, eu falei pro meu marido, Roberto, não tá certo, Davi. Isso não tá normal. Aí, meu marido falou, Olivia, eu vou dar uma volta para ele dormir. Até isso estava acontecendo, Cristina, estava sendo cansativo. Todo dia à noite, meu marido tinha que sair de carro, andar na cidade para ver se ele dormia. Porque tava uma coisa assim, uma insônia sem jeito, entendeu? Só que até então nós achávamos que era normal. Só que nessa sexta-feira foi o fim de tudo. Que nós chegou num ponto que nós não aguentamos mais. Aí era por volta das 11 horas, meu marido saiu para dar uma voltinha, para ver se ele dormia. Aí saiu, voltou. Aí nisso era 11 e pouquinho, nós deitamos na cama, né? Meu marido colocou a cabeça no travesseiro, ele começou a gritar lá no quarto. Mamãe, mamãe, mamãe. Aí meu marido falou, o que foi, Davi? O que tá acontecendo? E só chorava, Cristine, mas um choro que não tinha fim, sabe? Aí acordava o irmãozinho dele, aí meu outro menininho começava a chorar também, sabe? Eu tava dando de mamar. Aí nisso eu peguei e falei assim, eu não quero isso, mas eu vou pesquisar. Aí eu fui no Dr. Glug, né? E digitei lá. Eu não queria, porque eu sempre fui uma pessoa muito positiva, sabe? Eu nunca fui de querer somatizar as coisas, pensar de forma de doença, né? Mas eu falei, gente, eu acho que eu vou pesquisar sobre o diabetes. Ainda mais minha cunhada já tinha tocado nessa questão, né? Que lá eles são muito preocupados. Aí eu fui e pesquisei diabetes. Olha que eu olhei, os critérios de diagnóstico estavam todos incluídos do Davi, né? Fome excessiva, Irritação, choro, irritação, urina. fadiga, urina frequente e tudo mais. Eu falei, oscilação de humor. Eu falei, gente, o Davi tá com diabetes. Aí eu peguei e falei assim pro meu marido já estava tão nervoso, ficou bravo, perguntando se tinha alguma coisa que tinha entrado dentro de casa para atrapalhando a vida do filho dele, sabe? Ele ficou fora de si. Aí eu falei para ele, troca uma roupa nele, leva ele lá no pronto atendimento, que hoje eu acho que é plantão da pediatra. Tinha uma pediatra que dava plantão toda sexta, né? Aí eu falei, leva, Roberto, chega lá, manda fazer uma ponta de dedo. Aí ele disse, mas eu não vou falar não. Eu falei, faz, porque a única coisa que a gente pode estar desconfiada é isso. Aí ele foi, Cristina, e arrumou ele. E eu fiquei em casa com meu pequeno dando de mamar. Nossa! Aí, quando vê, Cristina, ele pegou e me mandou só um áudio. Falou, Olivia, arruma as coisas do Davi agora. Nós tem que correr com ele para Três Pontas. Três Pontas é uma cidade vizinha, que a gente tem o hospital como Cheguei a arrepiar. Você com o bebê amamentando. Amamentando. Meu leite secou, Cristine, do dia para a noite. E quanto que deu a ponta de dedo dele? H1. Chegou em H1. High. Significa que estava mais de 600. Isso. No médio mais. E aí você arrumou as coisas. E o que você fez? Você deixou mais velho com a avó? O mais velho estava, acho que nesse dia, acho que estava dormindo na casa da minha sogra, eu não estou me lembrando, recordando. Mas o pequenininho ficou com a minha sogra. Aí, enquanto meu marido estava lá no PAN, Cristine, aí quando chega a enfermeira na minha casa, isso era quase meia-noite. Eu quase morri, Cristine, na hora que eu vi a enfermeira. No meu pensamento veio dar a sentença de morte do meu filho. Né? Eu não gosto nem de lembrar desse momento. E aí, o que ela falou? O que ela falou? Ela falou, Olivia, a gente veio aqui te falar que a gente fez a ponta de dedo, deu H1, a glicose dele está muito alta e vocês precisam ir para Três Pontas, porque a partir de lá vocês vão ter o tratamento ideal para ele, né? Aí a gente foi, Cristina, tadinho. Ele foi, sabe? Chegou lá, foi muito triste, porque tudo que ele passou, sabe? Uma criança saudável que nunca teve contato com injeção,
né, com tudo. Só que Deus é tão bom que eu sempre tive força, sabe? Força, assim, para lutar, para ajudar ele. Eu sempre fui forte em tudo, sabe? A gente chegou lá, a sorte que o pronto atendimento não tinha ninguém, sabe? Fui acolhida, nossa, muito bem. Eu agradeço muito o hospital lá de Três Pontos pelo acolhimento que fez com a gente, sabe? Ele foi direto para UTI? Não, graças a Deus. Deus foi tão bom que ele não precisou de UTI, não chegou no quadro de cetoacidose diabética, né? Só que lá, Cristina, a todo momento, as enfermeiras, os médicos ficavam assim, cochichando, sabe? Ah, Olívia, a gente está tentando UTI, a gente está tentando ver se tem UTI em Alfenas, para colocar ele, sabe? Só que eu pedia sempre a Deus, eu sempre tive muita fé, sabe? Ele foi um filho, assim, muito desejado, eu fiz até promessa para ter ele, sabe? É um filho muito abençoado, sabe? Acho que foi um presente mesmo de Deus. Mas aí o que acontece? Deus foi tão bom que a insulina foi fazendo efeito, sabe? A glicose dele foi normalizando. Só que a todo momento os médicos ficavam achando muito estranho, gente, mas como uma criança? Você acredita que o médico do PAN que estava aqui de plantão, sabe o que ele chegou a falar pro meu marido? Ele falou assim, nossa, você tem que divulgar num jornal, porque isso é muito raro acontecer. Aí meu marido ficou perdidinho, coitado, porque ele não sabia que era, né, o diabetes. A gente não sabia. Mas, Cristina, eu passei muito aperto, sabe? Eu chorava lá no hospital. É a mesma coisa de você estar... É um luto. É a mesma coisa de você perder um filho. Eu, assim, depois que aconteceu isso com o Davi... O que passa na cabeça da gente é a vida do meu filho acabou. A gente pensa isso. A vida do meu filho acabou, né? E a minha vida também acabou. Acabou tudo. Mas assim, aí nisso eu já estava desesperada, eu não sabia nada. Lá no hospital, eu fico recordando, eu lembro de uma enfermeira falando, nossa, ele tá com hipo, corre para dar um doce para ele. Eu lembro que eu estava aqui em Coqueiral, porque eu vinha de madrugada para dar de mamar pro meu pequeno. O meu marido me mandando mensagem falando, isso sim é a mãe pâncreas, é a mãe peito. Olívia, corre que tem que dar um doce pro Davi, a glicose dele tá 65 e a enfermeira falou que vai cair mais. Aí eu nem sabia, gente, o que é isso, meu Deus? O que é hipo? Pra que doce? Como assim? Né? Aquele desespero total, né? Mas aí depois eu fiquei de luto, sabe, Cristina? Eu fiquei um mês revoltada, sabe? Eu não queria ver ninguém. Eu me sentia culpada e eu ficava pensando, mas onde que eu errei? Né? Onde que eu errei? Onde está o erro? Né? É porque a gente tenta trazer pra gente. Isso. E a fase do luto, né? Que a gente passa, né? O luto, a negação, né? A raiva e tudo mais. Mas aí o que acontece? Aí depois a minha mãe também ficou doente junto comigo, a família tudo adoeceu, né? Minha sogra. Você é filha única? Você é filha única? Não, eu tenho um irmão. Não, eu tenho um irmão. Eu lembro que a minha mãe. Eu lembro que eu estava no hospital com a Lívia, né? E eu lembro da Lívia no braço, e a minha irmã estava barriguda, grávida, e ela super triste. Aí alguém falou assim, olha, ela tá lá fora. Aí eu deixei ela, fui lá fora, aí minha irmã falou assim, eu falei, ela comeu, Cristina? Eu falei, não. Mas a gente fica tudo assim, não entende, né? Ela, ai, Cristina, toma essa banana, dá pra ela. Aí ela chorando, sabe, toma essa banana. Ah, é horrível, é uma coisa... E aí, e eu dei a banana pra Lívia, assim. Umas coisas pequenas que a gente lembra, né? Que assim, que marca. Fica na lembrança. E aí a minha mãe, eu lembro que a minha mãe ficou muito mal. Todo mundo ficou mal, mas as pessoas não me falavam, porque... Até eu fico emocionada, porque a gente não consegue lidar, não é que a gente não consegue, a gente está muito fragilizada, né, Olívia? Sim, com certeza, né? Porque e quanto tempo demorou esse... Né? Isso, o diagnóstico foi em agosto, aí você ficou o mês de agosto todo triste, aí você ficou o mês de agosto todo triste.
o mês de agosto todo triste, né? Aí a minha mãe ficava procurando na internet a questão do tratamento do diabetes, né? Aí foi nisso que a minha mãe descobriu você. Minha mãe chama Marciene, ela tá assistindo a live agora, né? Aí minha mãe falou, Olivia, tem um curso da Mãe Pâncreas que ajuda as crianças, né? Até então, Cristine, eu ficava assim, mãe, mas isso a gente vê um tanto de coisa, será que vai ser bom, né? Eu já cheguei a ver uns vídeos que às vezes não valia a pena assistir, né? Eu falava, não vou ver. Minha mãe Será que é água, será que é chá de pata de cavalo? Isso. A gente ficava pensando, mas será que é confiável, né? Será que vai dar certo? Aí ela falou, não, Olivia, faz. E, nossa, e depois, Cristine, eu não tô me recordando, mas acho que foi no começo de setembro que eu fiz o curso. Estava aqui lembrando agora, foi setembro. Né? Foi em setembro. E o que eu posso dizer? Depois que eu fiz esse curso com você, aí minha vida mudou. Né? Aí eu saí do luto, né? Como se diz, consegui elaborar esse luto, né? Esse sofrimento, essa angústia, né? É lógico que às vezes a gente que é mãe pâncreas, pela essa luta diária, às vezes a gente tem umas recaídas, né, Cristine? Às vezes a gente chora sozinha, né? Como se diz, às vezes acontece alguma coisa assim, que a gente fica lembrando, às vezes vem as próprias lembranças, né, dos acontecimentos. Às vezes é bom a gente vivenciar um pouco disso para a gente ter a noção do quanto a gente superou, né? Olhar um pouco para trás. Mas eu aprendi muito com isso, né? Com o curso me ajudou muito, porque antes eu ficava medindo a glicose do Davi se deixar toda hora, né? Aplicava insulina, medo. Aplicava insulina, deixa eu medir para ver quanto que tá, né? Deixa eu ver se abaixou, né? Aquele desespero, ficava mandando mensagem pro médico toda hora para perguntar se era assim, né? Então, eu falo, a gente E o médico E o seu médico sentiu diferença em você depois que você começou a fazer o curso? Então, sim, de primeiro momento a gente estava passando em um médico, né? Uhum. Aí depois eu troquei e levei ele numa endócrino no pediatra. Um especialista. Isso, é uma especialista. E eu levo ele, né, lá em Varginha, a doutora Renata, ela é ótima, ela tem acompanhado o Davi, sabe, há bastante meses. E tem dado muito certo, sabe? Os acompanhamentos. Só que o curso também me ajudou muito, sabe? Às vezes eu já sabia muita coisa, às vezes chegava no consultório, né? Às vezes a nutricionista um dia até brincou, ela falou, Olivia, você parece que já tem um diagnóstico, já faz 10 anos com o teu filho. Né? Mas é assim mesmo, mas a gente está sempre aprendendo, né, Cristine? Sempre em busca de coisas novas, né? Cada dia uma descoberta. Você sabe, né? Que teve uma coisa que me marcou muito no relato de uma outra mãe, que ela fez o curso com um mês de diagnóstico, um mês mais ou menos, e ela tinha uma viagem marcada para o exterior, dali a 3 meses, e ela conseguiu fazer, e ela estava tão assim preocupada que ela fez o curso em poucos dias, virava a noite assistindo para aprender. E moral da história, ela conseguiu ter segurança para poder viajar para o exterior, a Viviane. Quando a gente começa o curso, a gente fala as fases de luto, fala as fases da doença. Assim. Só que assim, eu não sou psicóloga, você é psicóloga. Quando você assistiu, você conseguiu se identificar, você conseguiu se perceber? Sim, é perfeitamente aquilo mesmo, né? Aquela fase que a gente passa, né? A gente fica muito também naquela fase da barganha, né? Acreditando, né? Mas isso é bom porque isso faz a gente se sentir mais positiva, ter mais fé, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, Cristine, a gente tem que passar o mais possível de tranquilidade para o nosso filho, né? Para ele lidar com a diabetes como uma criança normal, não como uma criança doente, né? Porque E me fala, quando você começou a fazer o curso, foi início de setembro, ou seja, tinha um mês de diagnóstico, estava bem no olho do furacão. Sim. Você começou, com quanto tempo de curso que você começou a se sentir mais calma?
Uhum. Com quanto tempo? Logo É, no início. Logo no início, assim, eu já fui me identificando, sabe? E principalmente na questão da alimentação, né? Os efeitos da glicemia, né? Não, da alimentação, né? O pico que a alimentação dá na glicose, o que comer, né? Essa questão de carboidrato, proteína, gordura, como que ela age, qual que é o impacto dela no organismo, porque até então antes eu não sabia nada, né? Eu tive que sabe aprender tudo, tudo, tudo. Você sabe uma coisa né? que eu acho que é o que dá mais tranquilidade para Uhum. mãe? É você saber o que vai acontecer. Isso, Então, com assim, certeza. se, a previsibilidade. Eu Uhum. sempre falo isso, que o curso, acho que Sim, uma das maiores dádivas do curso é dar tranquilidade à mãe por conta da isso, previsibilidade. Você sabe que tá alto, tá alto, eu vou corrigir, mas tá alto por conta isso, disso, disso ou daquilo. isso, Então, se você sabe identificar, você sabe o que fazer. O que mais deixa a isso. gente enlouquecida é quando a gente não entende o porquê, né, Uhum, Olivia? sim, sim, justamente isso, Cristine. Eu fico vendo muitos comentários, às vezes, de mãe que fala, eu não durmo à noite, que eu fico a noite toda checando a glicemia do meu filho, né? Mas depois que eu fiz o curso, hoje eu durmo tranquila, assim, durmo a É noite mesmo, toda. é Durmo, mesmo, Olivia. graças a Deus, durmo a Ai, noite olha, toda, ó, Cristine. posso te falar? Isso aí para mim é assim, eu até Né? fico arrepiada de É ouvir, muito saber que, gratificante. porque A única coisa, pode quando eu falar. falo isso, as pessoas falam assim, poxa, mas você consegue realmente aprender, né? E Aham. você falar isso Sim, aí é realmente. sim. Uhum. E a E gente vem cá, me aprende, fala, né? você dorme tranquila hoje por quê? Porque você usa sensores com alarmes? O que que Não, acontece? porque eu sei o impacto do que o meu filho come e o que, que pode subir, entendeu? Eu fico tranquila. O que, que ele vai comer na janta, entendeu? Às vezes, por exemplo, às vezes ele comeu uma coisa assim que eu sei que daqui 5 horas vai virar glicose, que daqui 3 horas vai virar glicose. Às vezes ele pode estar dormindo com a glicose em 100, mas eu sei que aquele efeito da insulina que ele tomou já foi o efeito. Ele, por exemplo, ele Porque toma assim, ultra rápido, hoje, né? hoje eu durmo, mas eu tenho um sensor que alarma. Aí Sim. às vezes eu me pergunto, Uhum. até eu Sim. penso assim, poxa, mas será que eu só durmo por conta disso? Então ouvir você falando é muito gratificante de Uhum. saber que você conseguiu aprender de um tanto que você realmente consegue mapear, você conseguiu aprender, mais ou menos mapear para Sim, poder dormir. sim. Uhum. Sim. Até Isso é fantástico. então, ô, Cristine, a gente tinha colocado o Libre neles, né? Só que como ele é muito pequenininho, com o braço ainda fino, não deu certo. O Libre durou poucas horas, aí já saiu, porque ele brinca muito, soa demais. Então a doutora aconselhou deixar ele crescer mais um pouquinho para depois estar Então colocando, eu né? vou te dar uma ideia. Tá. Coloca no braço dele e coloca Uhum. fita kinésio. Você tentou botar fita kinésio em cima? Eu coloquei uma outra fita, só que a fita estava na época do verão, ele estava nadando muito. Aí a Aí fita cai. foi descolando. Isso Mas que ó, aconteceu. a fita você pode cortar, tá assim, tá um círculo desse tamanho, você coloca um pedaço maior assim, entendeu? Ah, sim, E sim. porque aí, se você consegue dormir, olha só, pessoal, ela usa caneta, ela não tem Caneta, libre, não, isso é lanceta. sensacional. Ou seja, Sim. lanceta, caneta, O você não mais usa libre. básico. Não. O que você usa é conhecimento. Conhecimento que eu aprendi através de você. Nossa, Cristine, hoje eu sou muito grata, sabe? Porque eu durmo bem, eu sei o que, que pode acontecer. Às vezes pode ser que à noite meu filho dá uma hipo, por exemplo, eu não preciso corrigir com uma alimentação, às vezes eu posso corrigir com uma colher de mel, para não dar o impacto maior depois, durante a madrugada, né? Porque às vezes a gente vai tentar corrigir com alimentação, mas a gente não sabe o impacto que ela vai ter ali durante a madrugada, né? E E a fica gente tem que perdido e não sabe por quê, o que que fica aconteceu. perdido. Aí a glicose acorda com 200, né? Se 200 e você puder, tanto. e, e aí vai uma dica para quem tem criança pequena. Mas eu não tenho dinheiro para comprar o Libre. Ok.
Uhum. A grande parte das secretarias de saúde, eles não negam para a criança o Libre. Raramente. Se você Sim, pode entrar de maneira sim. administrativa e Ah, sei. pedir, ou Uhum. mesmo, né, judicial, e pedir o Libre, Uhum. e Uhum. aí o Libre, assim, se você O já livro é dorme, fantástico. se você conseguir o Libre e o e comprar o Miau Miau, você vai ter uma qualidade de vida perfeita, porque vai alarmar. Porque Sim, com hoje ele tá certeza. pequenininho, mas daqui a pouco ele vai ter que ir para a escola. Na época da Isso. Lívia, não existe, na época da Lívia não existia, porque se existisse eu ia no Uhum. inferno atrás, entendeu? Mas não existia. Aham. Então, Sim. eu ficava tendo que depender das pessoas que cuidavam dela. Se você pode ter um alarme, entendeu? Melhor. Ainda mais que Uhum. você falou que ele é muito Sim. tranquilo. Sim, Criança, quando é muito ele tranquilo, adorou o Libre. então, Ele mas adorou, assim, pena quando que vai para não a parou. escola, logo no início, quando entra na escola pequenininho, tem Uhum. aqueles que choram mais e tem aqueles que são muito tranquilos. Então, a Lívia, provavelmente é o perfil do seu filho, ficava quietinha. Então, os professores Sim. ficavam muito preocupados na adaptação das crianças que estavam chorando. E eu ficava Uhum. apavorada. Falei, gente, ela é muito boazinha, ela vai passar mal, ninguém vai ver. E aí, nesse Sim. momento, se puder alarmar para você, então, o Seria o Libre com o Miau ideal. Miau, aí pronto. Aí, minha filha, aí você, entendeu? Aí Sim. você não quer mais nada. Me perguntaram aqui sobre o curso. O curso, pessoal, vou abrir esse ano só 3 vezes. E o que você acha do grupo lá das mães? Tem te ajudado? Tem me ajudado bastante. Só que eu fiz bastante amizade, sabe? Conheci algumas mães pâncreas, às vezes a gente troca ideia, às vezes tem alguma dúvida. Para mim foi muito bom, porque a gente vê que a gente também não tá sozinho, né, Cristine? Porque quando o Davi deu o diabetes, eu achava que era só ele que tinha, né? Eu falava, gente, mas é raro, né? Eu ficava pensando, será por quê, né? Por que que tem que ser só meu filho? Né? Igual eu mesma, que a minha cidade é pequena, eu ficava, por que o meu filho? Né? Por que que tem que ser só ele? Né? Então, assim, quando a gente a gente conhece outras pessoas também que já passou pela mesma história que a gente, né? Isso é muito bom porque a gente se sente segura, né? Não se sente sozinha, né? Traz esperança porque tem muitas histórias bonitas, né, que dá esperança pra gente, né? Igual nesse grupo da jornada que a gente está acompanhando, igual tem uma moça lá que já faz 40 anos que é diabética tipo 1, né? Isso é muito bom a gente ouvir isso, né? Isso. É muito Eu estou ouvindo aqui uma gratificante. pergunta. Estou vendo aqui uma pergunta da Andressa. Olá, estou adorando a live. Parabéns. Obrigada, Andressa. Dá parabéns para a Olivia aí, que é mãe pâncreas, mãe peito. Eu moro nos Estados Unidos e vi um produto que ajuda na aplicação de insulina, chama iPort. O que você sabe sobre ele? Então, o iPort, ele é uma cânula, tá? Que você... Aqui eu vou mostrar para vocês um aplicador de catéter da bomba, tá? Você aperta aqui e ele aplica, tá? Na pele. Aí, então tem ele entra uma cânulazinha que fica dentro da pele por onde passa a insulina. O iPort, imagina que vai ficar na pele, é um adesivo, mas dentro da pele vai ficar uma cânula. Então, em vez de Sim. você furar a pele toda vez com uma agulha da injeção ou da caneta, você usa aquele ponto do iPort. Então Que acabam legal. as, então acabam as dores das furadas. Então, assim, vale a pena comprar? Vale. Se você não. é, assim, se eu tivesse que indicar alguma coisa para vocês, eu indicaria bomba de insulina. É assim, é o melhor dos mundos. Mas aí, como vocês podem ver, a Olivia ela usa caneta, lancetador, e ela não tem sensor e ela tem conhecimento, ela já tá bom. Mas as outras coisas podem melhorar ainda mais, né? Então, Ainda mais por para que que é criança. interessante? Por que que é bom o iPort? Porque se você evita furar vários lugares, cada vez que você fura vários lugares, cada ponto que você fura
você causa um processo de cicatrização no subcutâneo. Sim. Então, favorece a lipodistrofia. Lipodistrofia, vulgarmente falando, seria um processo de cicatrização no subcutâneo e você dificulta depois a absorção de insulina naquele lugar. O iPort, se você centraliza num ponto, você só usa aquele ponto para fazer a aplicação. Imagina, você não tem que furar, você vai em cima e aplica. Depois você joga no Google. Tem aqui no Brasil? Tem, já compra, é só ligar para o Onofre, eles entregam também. Então é só um conforto? Não. É uma questão de você diminuir aplicações em vários locais e diminuir a possibilidade de fazer uma lipodistrofia depois. Tá? Sim. Hoje mesmo eu comentei desse produto, ô Cristine. Eu achei que no Brasil não tinha para vender. Aí eu Tem. mandei Você pode. mensagem para duas É da amigas minhas. Medtronic. É da Ah, tá. Medtronic. Entendi. E eu mandei mensagem para duas amigas minhas que moram no exterior para perguntar se lá Ah, tinha, se tinha como não, comprar, tem aqui, tem né? aqui. Eu não Tem sei se é por aqui. causa do frio aqui que está em Minas Gerais, né? Mas o Davi tem reclamado agora, no frio, pelas picadinhas da insulina, né? Agora, Eu não posso sei falar se uma tem coisa com alguma vocês? interferência. Pode Pode falar. ser, não sei, realmente não sei. Quando você usa a bomba, isso acaba a dor. Sim, com Sabia? certeza. Não sente mais dor. Porque, não, Uhum, engraçado, talvez seja porque a caneta, se você fizer o teste, meio, já entra uma quantidade. Ele tem uma certa velocidade quando entra. E ela queima, sim, a insulina queima. Com sim. a bomba, ela vai gotejando ali dentro. Aí ela vai gotejando, então não machuca. Sim, se Deus quiser, ainda a gente vai entrar com a bomba com o Davi, né? Cristine, a sua filha usa a bomba desde qual idade? Eu tentei com 2 anos. Eu tentei com dois E deu anos. certo? Não deu certo. A Lívia era muito magra e dobrava muito porque o subcutâneo dela era muito fino. Sim, Então dobrava sim, demais. Aí a sim. gente esperou um pouco mais. Aí quando ela fez 4 anos, a gente colocou a bomba. Então já tem uns 3 anos que ela usa. E eu estava comentando Ah, com uma moça esses dias que ela era muito magra, o crescimento dela, por melhor que fosse o meu controle, sim. eu não conseguia melhorar mais. Quando a gente instalou a bomba, nossa, ela deu a curva de crescimento no gráfico dela, fez assim, ó, Excelente. foi em seis Nossa, que meses. legal. Porque, porque você consegue, além de melhorar o controle, você consegue melhorar o padrão de glicemia da madrugada, sem alterar, não deixar Sim. ficar muito alto, aí o hormônio de crescimento atua melhor. Sim, com certeza. E também tem a questão do hormônio, né, Cristine? Né? A gente não pode pensar só em alimentação, né? Em criança. Isso. Você falou tudo. Fala um pouco mais disso, porque assim, eu falo isso, que as mães Tá. ficam só pensando na comida, mas é só a comida, Sim. Olivia, que interfere? Não é só a comida, né? A gente tem que pensar que a gente tem. Eu vou falar aqui, Cristina, você pode me corrigir, né? O que acontece? Não é só a alimentação que influencia na glicemia, né, da criança, na madrugada, principalmente, né? A gente tem o fenômeno do alvorecer, né, que solta hormônios, né, por volta da madrugadinha, 5 horas. É o cortisol, né, o Cristine? Ai, que orgulho! Né? E que libera, que sobe um pouco a glicemia. Tem os hormônios do crescimento, né, da criança que tem fase de crescimento. Tem a questão também do que acontece, mães. Não sei se eu posso estar falando, Cristina, do efeito é o efeito reboque, né? O rebote, depois que ela O faz rebote, uma hipo, faz que uma faz. hipo, Fala, é né? Pode interessante. falar. O que Fala. acontece? Às vezes a criança, ela pode ser que dá uma hipo de madrugada, né? E a criança não acorda e o corpo dela começa a brigar, né? Como se diz, a adrenalina vai a mil, né? Então, onde libera muitos hormônios, isso também pode acontecer de dar uma hiper, né? Durante a madrugada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, na hora que a criança for dormir, avaliar muito bem essa glicemia. Será que foi alimentação? Será que pode ser ter
ter sido esse efeito rebote, né? Será que são os hormônios do crescimento? Tudo isso eu ensino no curso. Isso, gente, não perca essa oportunidade, porque a Cristina é fantástica e ela passa assim as coisas pra gente com muito amor, né? Inclusive, ela é uma mãe pâncreas verdadeira, né, Cristina? Né? Tudo que ela passa pra gente é com muito carinho, que ela também já vivenciou. E eu penso assim, é um investimento que vocês não vão se arrepender, gente. Eu falo assim, Cristina, é um investimento pro resto da vida. Né? Que eu falo que se não fosse você, eu não sei o que seria de mim com o Davi hoje. Porque hoje ele vive bem, vive normal, né? Tem uma vida tranquila. É lógico que pelo bem dele, pela saúde dele, pelo fato dele ser uma criança, eu tirei algumas coisinhas assim, pelo fato dele ser criança, que eu acho que não tem necessidade dele estar comendo agora, né? Mas às vezes tem mães que me perguntam, tadinho, não vai poder ir numa festa de aniversário, que dó. Né? Eu falo, vai. Né? Insulina é vida, né, Cristine? Isso aí. Isso, aliás, uma das coisas que a gente discute muito no curso é a questão de aniversário, né? Sim, sim. Ensina tudo certinho, a questão de na escola, né? O curso é fantástico, né? Você quer aparecer aqui? Você quer aparecer aqui? Deixa eu mostrar. Vem cá. Ah, então vou mostrar vocês. É a Lívia? Tem a Lívia até que ela tá com vergonha. Vem cá, vem cá. Tá com vergonha? Toda parecida dentro de casa, tá cheia de vergonha. Você quer aparecer ou não quer? Tá, vem cá, ela vai aparecer aqui pra vocês verem aí. Ah, mas olha pra Que frente. gracinha. Ah, não, olha pra frente. Ai, que gracinha. Joga um beijo. Oi. Quer mostrar sua bombinha pro pessoal? Deixa eu ver sua bomba, Lívia. Ela quer ver sua bomba. Essa aqui é a bomba dela. Nossa, que legal. Muito legal. E ainda tá alta, né? Vai lá, corrigir. E aí uma coisa que eu queria falar, o pai o papel do pai é muito importante, mães. Sim, tem mãe que tem mãe que pega tudo pra si e não tem medo do pai ajudar. Uma hora dessa, olha, deu problema, tá com a glicemia alta. O meu marido também ajuda bastante, Cristina. Né? Ele me ajuda. E eu também agora eu já tô ensinando o Davi. Até ponta de dedo ele já faz, com 2 anos e 8 meses. Ele fala, ótimo. Ele fala assim, eu sou Gandhi, eu meço sozinho. Né? E eu já vou ensinando para ele. Às vezes quando tá alta, eu explico para ele, tá alta, tem que tomar insulina. Né? Ele já sabe que ele tem diabetes. Vem cá, senta aqui. As coisas e tudo mais. A Doris está aqui falando que essa aqui, ó. Gente, olha só, minha cara. Eu só tenho as filhas do pai, porque elas são a cara do pai, minha mesmo não tem nada. É verdade. O pai tem que ajudar. Vai lá para você ver com seu pai, ajudar lá o papai com a Lívia. Depois você pega. Mas é isso aí, Cristina. Então hoje, assim, super tranquilo, né? Tento fazer o melhor para ele. Você falou que ele tá fazendo. Você falou que ele tá fazendo ponta de dedo. Uma outra coisa que você já pode fazer nessa época é ensinar ele a contar até 10, quando você estiver aplicando insulina. Sim. Eu brinco muito com ele, sabe? Assim, eu uso muito da psicologia com ele. Às vezes eu finjo que é a doutora, sabe? É mesmo? Conversando com ele, sabe? E ele é muito preocupado. Você tem que ver que gracinha dele. Às vezes o irmãozinho dele pequeno vai mexer nas coisas dele do diabetes, aí ele fala, não mexe, João, essas coisas são minhas, não pode mexer. É de eu medir glicose. Tá? É uma gracinha, você precisa de ver. Aí ele, sabe, cuidadoso com as coisas dele. Às vezes, quando eu vou aplicar insulina, ele fala assim, mãe, tem que tocar, viu? Tem que tocar a agulha. Aí eu peço ele para me ajudar, ele tira o papelzinho da agulha, sabe? Eu vou levando numa boa com ele. Em nenhum momento eu passo medo, sabe? Assim, de falar, ai, tadinho, não. A gente tem que pensar assim, numa forma bem tranquila para ele já aprender a lidar com isso, né? Porque a gente se sentindo tranquila, isso também vai passar tranquilidade para ele, né? Ele é um amorzinho, sabe? Estão perguntando aqui
que estão querendo conhecer o Davi. Eu vou postar uma foto nos Sim, pode stories daqui a postar. pouquinho. Eu te Que mandei, você eu, viu? sim, ele é lindo. Ele é lindo, ele é lindo. Ele é uma Vou colocar a gracinha, foto muito dele. Meu inteligente, amor, a live né? ela vai encerrar daqui a alguns segundos. Eu quero te Sim, agradecer sim, muito. eu que Agradecer a agradeço. todos vocês. Muito obrigada, Olivia, por Sim, vir uai, eu que aqui contar a agradeço, história. Cristina, pela oportunidade. Né? Eu fiquei muito Olha, muita agradecida de você ter me saúde. convidado. Aqui é um prazer. Nossa, você que eu vou dormir agora assim igual um anjo. Né? Muito obrigada Nossa, é muito mesmo. bom. Então tá, meu É muito amor. Ó, gratificante. Muito obrigada, viu? um beijo, amor. Um beijo Até para mais você para todo também. Fica com mundo. Deus. Tchau. Tchau.